Licença, eu vou ficar de costa. Água tá aqui, Muito boa noite a todos. É uma alegria estar aqui cumprindo uma pequena função num grande trabalho. Eu costumo dizer que não é porque a gente é servente de pedreiro numa grande obra que não tem a alegria de estar trabalhando nela, né? Nós não estamos muito longe de sermos o arquiteto, de sermos o engenheiro, de sermos o encanador, eletricista, azulejista, nem mesmo mestre de obras, nem mesmo pedreiro, mas quem sabe um ajudante de pedreiro a gente consegue ser, ou um ajudante geral, e estamos aqui a serviço dos engenheiros e dos arquitetos. Aí sim, né? Estamos dentro do projeto, todos nós. Hoje, o tema que nos surgiu foi um tema muito interessante, muito profundo, que cabe uma reflexão dentro dos limites do nosso tempo e dentro dos limites muito grandes deste que vos fala, e a gente vai tentar dar conta disso. A gente faz as nossas participações em cima desse livro da série Fonte Viva, Emmanuel e Chico Xavier, Vinha de Luz, no qual, em toda a série, Emmanuel seleciona cerca de 200 passagens evangélicas e faz uma abordagem a respeito de cada uma delas com profundidade e rapidez. As duas coisas juntas é coisa de grandes almas, fazer com profundidade e com rapidez. A passagem que foi indicada para o nosso trabalho de hoje é o capítulo 139, o título é a Santificação, e é um trecho muito curto, como Emmanuel sempre trabalha, uma parte de um versículo em que ele reproduz uma fala de Jesus na oração que Jesus fez ao final da sua jornada pelos discípulos, em que ele pediu a Deus, pelos discípulos, que os santificasse na verdade. Santifica-os na verdade é o trecho de um versículo que Emmanuel seleciona para a gente. Isso nos fez lembrar um outro trecho em que Jesus fala que nós conheceríamos a verdade e a verdade nos libertaria. E ainda uma terceira passagem muito interessante, tem uma quarta depois que nós vamos citar, mas uma terceira passagem num momento absolutamente crítico do ponto de vista do mundo, em que Jesus estava na última instância, no Supremo Tribunal de Apelação do caso dele, que era Pôncio Pilatos. E diante de Pôncio Pilatos ele citou, ainda que rapidamente, também a questão da verdade. E Pôncio Pilatos perguntou para ele: verdade? Mas o que é verdade? Dentro da postura cética e até cínica que prevalecia entre os sábios da época. Acho que não mudou muita coisa, né? Um dos sinais das pessoas se mostrarem sábias no nosso tempo e em todos os tempos é sempre a distância, a arrogância, o não comprometimento com nada do campo da emoção e particularmente da fé. Um sábio que se diga filiado a uma corrente de fé já vai ser desconsiderado em todos os tempos, naquele tempo e hoje também. Se você for numa USP, numa academia qualquer, o ponto de vista da fé vai ser considerado um saber menor. E também Pôncio Pilatos, rindo-se ironicamente daquele taumaturgo, daquele falastrão, daquele sábio do povo que estava diante dele. Boa noite. Boa noite. Ele perguntou para Jesus o que é a verdade. E essa é a questão de Pôncio Pilatos que a gente veio trazer hoje. Porque Jesus não respondeu para Pôncio Pilatos, seguindo a proposição dele mesmo de jamais atirar pérolas aos porcos.
Ele sabia que aquele momento não era um momento de ensinar, não era um momento de falar, não era um momento de passar, principalmente questões tão profundas como da verdade. Por quê? Porque Pôncio Pilatos absolutamente tinha o traço fundamental do aprendiz. Qual será o traço fundamental do aprendiz? Vocês já pensaram a respeito disso? Qual é a condição fundamental para uma pessoa aprender? Humildade. Matou na mosca. A pessoa que acha que já sabe tudo, ela se imuniza, se impermeabiliza a toda e qualquer verdade. Tanto é que o fundador, o pai da filosofia, deixou como legado para a filosofia e para a ciência, marcados até hoje, ainda que os seus discípulos, como eu já falei, nas academias científicas não saibam nada na prática dele, em termos de postura pessoal, mas Sócrates deixou como grande legado da sua doutrina: só sei que nada sei. Exatamente para dizer que se uma pessoa, um pseudo-investigador, não tiver a humildade de conhecer a sua ignorância, de conhecer e reconhecer a sua insuficiência, quem não tiver essa capacidade está fechado, imune a qualquer aprendizado. Ele legou esse valor, e esse valor foi, como infelizmente é típico da Terra, foi completamente ignorado pelos seguidores. Esse é o tema por excelência socrático, a humildade. Mas também é o tema por excelência de Jesus, que ao nos deixar um roteiro de iluminação espiritual, pouca gente percebe isso nas bem-aventuranças do Sermão do Monte. A gente acha que é uma série de conselhos tipo autoajuda, né? Bem-aventurados isso, bem-aventurados aquilo. A gente acha que é um conselho desconexo. A minha leitura não é essa. A minha leitura é que é um roteiro de conquistas crescentes e cada vez mais profundas e mais complexas, no qual roteiro, a primeira conquista da alma humana, o qual é, de novo, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Os mais versados em evangelho podem falar assim: mas tem outras traduções que falam bem-aventurados os pobres de espírito. Mas vamos e venhamos, essa tradução, ela causa mais confusão do que luz. Hoje em dia você fala de um pobre de espírito como se fosse um xingamento. Fulano é um pobre de espírito. E é claro que Jesus não quis dizer isso. Ele quis dizer a pessoa humilde. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec deixa claro que o que Jesus trouxe como pobre de espírito era exatamente a humildade. A simplicidade, né? Oi? A simplicidade, a humildade, a consciência da sua ignorância, da sua, em filosofia, da sua incompletude. É uma palavra que pode ficar um pouco difícil para algumas pessoas, mas quando o ser se reconhece incompleto, ele abre o seu espírito para quê? Para a completude. Para a completude. Só pode se realizar, só pode se completar quem se acha incompleto, quem se acha autossuficiente, quem se acha arrogante, quem se acha sabichão. Como os sábios do tempo de Sócrates, porque ele, quando foi no centro espírita, Sócrates no centro espírita, é que mediunidade já existe desde que o homem é homem. E naquele tempo tinha mediunidade também, e tinha médium também, só que não tinha esse nome que foi criado por Kardec. Mas no oráculo de Delfos tinha as pitonisas que davam a mensagem dos deuses para as pessoas. O que é isso? Né? É um centro espírita, mas era um centro espírita oráculo de Delfos. E lá os deuses, entre aspas, falaram para ele que ele era o homem mais sábio de Atenas. E ele duvidou. Eu? Como é que eu posso ser o homem mais sábio de Atenas? A única coisa que eu sei é que eu nada sei. Como pode ser isso? E ele foi instigado pela mensagem dos deuses, ele foi para a praça pública e foi falar: não, eu quero ver como é que é isso.
e foi começar a questionar os sábios do seu tempo, que estavam na praça fazendo grandes discursos sobre os mais variados assuntos. E ali ele começou a definir o seu método de conhecimento, que é a maêutica, e que é basicamente usado através de perguntas. E ele viu os sábios falando a respeito de temas e perguntava: o que você entende por esse tema? Qual é o seu conceito? Qual é a sua ideia sobre tal assunto? E ali ele percebia que a pessoa não tinha substância, era um saber casquinha de ovo. E isso foi tão importante para todos nós que até hoje, nas faculdades, já não precisa ser no mestrado, já nos trabalhos de conclusão de curso, uma parte de qualquer trabalho científico chama-se, conforme a linha, quadro referencial teórico, onde a pessoa que vai tratar um assunto, por exemplo, se ele for falar de violência, educação, saúde, não interessa qual seja o tema, ele vai escolher os construtos, os conceitos principais para ele abordar aquele assunto dele e vai trabalhar isso dentro de diferentes linhas e vai falar qual é o conceito que ele adota para poder tratar daquele assunto. Por quê? Porque eu só posso tratar com consequência algum assunto se eu tiver um conhecimento conceitual, se eu der uma base, um alicerce conceitual para aquilo. Isso é herança de quem? Da maêutica de Sócrates, né? É Sócrates que ainda nos ensina essa mesma questão. Só que, como é muito comum acontecer, os discípulos são os grandes traidores dos mestres, né? Isso aconteceu onde? Aconteceu por tudo quanto é lugar que você possa ter ouvido falar, né? O Siddhartha Gautama era um príncipe, abriu mão de tudo e foi ser um mendigo passeando pela Ásia. Um pobre de espírito, um humilde, uma pessoa sem recursos. E hoje os templos budistas são coloridos, dourados, gigantescos. Isso aconteceu com mais alguém, gente? Isso aconteceu com Jesus. Como Jesus entraria numa catedral hoje em dia? Que sentimento ele teria numa catedral? Ou num outro culto qualquer em que se pede dinheiro em nome dele? Ele que não tinha uma pedra onde encostar a cabeça. As ordens franciscanas do mundo todo, eu já vi imagem de São Francisco com filigranas douradas na bata dele. Quando que São Francisco teve roupa com filigranas douradas? Seguidores de Chico Xavier. Gente, numa escola perfeita, se você entra numa sala e vê que o diretor eminentemente sábio colocou um professor para aquela classe, por que será que ele escolhe aquele professor para aquela classe? Por quê? Porque evidentemente aquela classe está precisando do assunto que aquele professor mais domina, é claro, só em escola humana é que a escola está precisando de português e o diretor só tem um professor de matemática e põe lá para enrolar. Na escola da terra não. E aí surge a pergunta: por que Jesus Cristo, que é o diretor da nossa escola, escolheu Chico Xavier para ensinar por 100 anos o Brasil? Por quê? Trazendo que mensagem? Simplicidade, humildade. De novo, a mesma coisa. E ainda hoje, seguidores de Siddhartha, de Jesus e de Chico Xavier gostam de deturpar a sua missão. Hoje existe uma teologia da prosperidade. Pode um negócio desse? Igrejas cristãs baseando o seu trabalho na teologia da prosperidade. Existem médiuns famosíssimos. A gente não vai falar o nome, que é o Luiz Antônio Gasparetto, mas a gente não pode falar porque fica feio. Mas
filho de Zíbia Gasparetto, que coloca para si mesmo abertamente como grande objetivo ganhar dinheiro. Vocês lembram de um dos filmes espiritualistas mais marcantes em termos de popularidade? Qual é? Ghost. Ghost, super famoso, passa em todos os lugares. Algumas pessoas já viram várias vezes. O que a Whoopi faz? Qual é a atividade profissional da Whoopi Goldberg naquele filme? Trapaceira. Ela é uma médium profissional. Eu sei, mas é trapaceira. Não sei. Ela é uma médium profissional. E o filme, para mim, deixa claro que ela é médium. Que ela efetivamente tem o dom mediúnico. No começo do filme ela não sabia que ela fazia, né? É porque quem trabalha, um comerciante que trabalha com um fornecedor, por exemplo, de vinhos, ele precisa estar sempre abastecido para poder vender, não é verdade? Se o comerciante de vinhos não tiver certeza que sempre ele vai ter vinhos para vender, ele, como é que eu vou dizer assim, ele trabalha com vinhos de qualidade, ela me vende vinho de qualidade, mas como eu de vez em quando ela não me dá o vinho que eu quero, eu vou pegar dele um suco de uva fermentado com açúcar bem ruinzinho para poder enganar os trouxas. E quem comercializa a mediunidade não pode dar certeza de que ele domina o mundo espiritual. Pode? Será que algum médium domina o mundo espiritual? Mesmo aqueles que têm espíritos, como é que eu vou dizer, subservientes por qualquer lógica, uma lógica mercantilista qualquer, um pacto qualquer que se faça, você pode ter alguns espíritos subservientes, mas não é um domínio, não é um domínio. E ela se propunha a vender serviços espirituais, só que ela não tinha o domínio que ela arrogava ter. Qualquer médium na Europa se fazia muito espetáculos de mediunidade. E se eu vou no espetáculo, vendo ingresso, consegui o dinheiro e não venho a inspiração, não venho. Eu tenho que fazer o quê? Mentir, enrolar, embromar. Alguns estudos históricos dizem que na realidade aconteceu com as irmãs Fox isso, né? Elas tinham um potencial e aparentemente parece que, não sei se o pai, eu lia já há algum tempo, parece que quis aproveitar de alguma forma aquela potencialidade. Esse fenômeno da comercialização de dons espirituais, ele é muito mais amplo e complexo e rotineiro do que a gente tem. Eu, por exemplo, ao analisar alguns cantores de música popular que eu admiro, por exemplo, Belchior, por exemplo, Fagner, na minha opinião, não vamos entrar no debate de gosto, mas eu gosto muito de algumas produções desses compositores, e eles compuseram músicas, na minha opinião, muito bonitas, e depois deixaram de produzir. Perderam o dom. Como é que se perde um dom? Tropeçou e caiu, quebrou? A minha avaliação é que tudo que eles fizeram, como tudo que a gente faz de bom e de ruim, eles fizeram em parceria. E o que acontece com você se você fizer um trabalho em parceria e depois, na hora de ganhar os louros, você falar que só você é o bom, só você é o autor? Então nós fizemos um trabalho bom, nós 5 aqui, só que você saiu para vereadora. E você saiu por aí falando tudo que o trabalho era só seu. Aí você não foi eleita e depois volta e quer falar com a gente de novo. Escuta, vamos retomar aquele trabalho? O que você acha que a gente vai falar para você? Se vira sozinho. Se vira sozinho. E aí o dom murcha, o dom se perde. Então, essa questão de se apropriar de um trabalho que é de muita gente, coletivo, e depois perder a coletividade, perder a associação, não é uma coisa estranha. É muito espírita. Isso, é muito do intercâmbio espiritual explícito. Mas nós temos um intercâmbio espiritual implícito em todos os nossos trabalhos. A eureka dos cientistas, o que é? Então ele estava lá,
tentando descobrir a solução de um problema muito sério. Daí do nada, os jovens gostam de falar isso, né? Do nada apareceu a solução do problema, como é o caso da penicilina. Eu deixo o meu experimento aberto, cansado, altas horas da noite, e vou dormir. Quando eu volto no dia seguinte, está tudo embolorado. E a partir daquele bolor, eu descubro a penicilina. Ou outras eurecas, cai a cabeça cai a maçã na cabeça de um cientista e ele fala: descobri alguma coisa. Por quê? Do nada, o nada não pode produzir efeito inteligente. Todo efeito tem uma causa e todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. É claro, isso quer dizer que a causa inteligente das nossas descobertas e dos nossos crimes, o suicídio, é um efeito, por assim dizer, inteligente, que tem sim uma influência inteligente também. Todos os crimes, os estupros, esses crimes do colarinho branco que a gente vê todos os dias, não é difícil até de entender quando eles mostram o esquema de uma lavagem de dinheiro. Ele mostra ali e a gente fala: meu Deus, como é que se faz isso? Eu, pelo menos, não chega no meu nível entender como é que faz isso. Talvez seja um bloqueio de não querer aprender mesmo, né? De repente eu gosto. Então, nós precisamos entender esse tema, voltando ao nosso início. O tema da verdade é um tema cristão. E descobrir, conversar sobre o que possa vir a ser verdade é um tema da maior importância. E a gente precisa entender o que não é a verdade. Porque, filosoficamente, usa-se vários símbolos para falar da verdade. A verdade é como se fosse um objeto, e quando ele é iluminado por uma luz, um foco de luz apenas, ele fica distorcido. Você às vezes não distingue o que é um objeto quando ele é iluminado só por uma fonte de luz. Para ele ser bem compreendido, ele precisa de várias fontes de luz em ângulos diferentes. Você já foi numa exposição fotográfica, você sabe que uma foto tirada de uma particularidade de um móvel, às vezes fica incompreensível. Você fala: meu Deus, o que é isso? Aí você vai pegar na legenda: nossa, isso é uma cadeira. Só que olhada, por exemplo, de baixo, num ângulo específico. Isso quer dizer o quê? O ponto de vista, ele distorce. Se isoladamente, ele distorce muito o conjunto da verdade. A verdade, ela precisa ser... a gente vai se aproximar da verdade quanto mais pontos de vista iluminarem um objeto. É por isso que um juiz, para bem julgar um fato qualquer, ele busca testemunhas qualificadas, logicamente, em diversos ângulos e posições, para do conjunto daquele ponto de vista ele poder entender o que aconteceu. Se acontecesse um acidente de carro aqui na esquina e tivesse 20 pessoas a toda a volta da esquina, você acha que algum depoimento ia coincidir completamente com o outro? Por que não? Cada ponto de vista de cada. O ponto de vista faz as pessoas verem diferente. Homem e mulher têm ponto de vista diferente? Rico e pobre, japonês e brasileiro. São inúmeros as posições sociais e posições culturais do mundo que fazem a gente ver as coisas distorcidamente. Mas o que é que distorce? O que nos distancia da verdade? São os preconceitos. O preconceito é: você tem uma experiência com alguma situação e você generaliza aquela experiência. Na prática, o que quer dizer isso na relação homem-mulher? Homem é tudo igual, só muda de endereço. Mulher é tudo igual, só muda de endereço. Eu tive uma experiência ruim com o sexo oposto e eu generalizo. Negro, quando não faz na entrada, faz na saída. Eu tenho uma dificuldade com uma pessoa e generalizo. É como se eu colocasse no meu nariz um óculos de grau com cor e sujo. Como nós não temos um preconceito só, imagina você tendo um nariz de Pinóquio
e sobre ele 15 ou 20 óculos com grau diferente, cor diferente e sujeira diferente. No final das contas, você está enxergando o quê? Através de 15 ou 20 óculos. Por isso é que filosoficamente se fala o quê? Não existe verdade. Existem apenas pontos de vista. Essa é a grande dissintonia que existe entre a visão religiosa e a visão científica. Porque quem é religioso acredita em Deus. Seja o nome que ele dê para Deus, ele acredita em Deus. E quem acredita em Deus acredita numa verdade absoluta, subjacente a todos os pontos de vista. Não é isso? Está claro. Então, Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E não há nada mais prático do que isso, do que você perceber uma pessoa presa a um ponto de vista. O machão, ele tem um universo simbólico, psicológico, mental, cultural amplo, rico. Uma pessoa que é fanática por um time de futebol, uma pessoa que é fanática por uma religião, ele tem um universo amplo, ele consegue ver a riqueza da vida? Claro que não, porque o preconceito apequena o universo simbólico de uma pessoa, ela fica presa. Presa no quê? Qual é a algema dela? É o preconceito, é a generalização. A pessoa fica com antolhos. Quem não sabe o que é um antolho, é aquele equipamento que se usa para poder manipular um animal. Para você poder manipular melhor um cavalo, você coloca duas abas, exatamente para ele só ver o que você quer que ele veja. Não é legal esse símbolo? Você acha que são colocados antolhos nos seus olhos? Você acha que tem gente que coloca antolho em você? Para você só ver o que essas pessoas querem que você veja? Existe isso? Tem muita gente que fala assim: eu tenho muito medo dos obsessores, mas só pensa nos obsessores desencarnados. E os obsessores encarnados? Quantos tem? Quem viu o filme Matrix e conseguiu abstrair desse filme, fala: puxa, aliás, tem um monte de livro a respeito desse filme, é muito interessante. Por quê? Porque não falta gente querendo colocar antolho na gente. Bom, fazendo a liga com o Espiritismo, no Livro dos Espíritos você tem uma pequena digressão de Allan Kardec, inspirado por diversos espíritos, em que ele situa a fonte de todos os nossos problemas. Qual seria a fonte de todos os problemas humanos? Assunto muito importante. Existe uma fonte para todos os problemas humanos? Opa! Qual é essa fonte? O orgulho, o ego. E bate exatamente com o que nós estamos falando. O ego é a fonte dos nossos problemas porque nos afasta da verdade. É um acúmulo de preconceitos que nos afasta da verdade. Se a verdade é que vai nos libertar, nada mais lógico do que o egoísmo é o que nos aprisiona. Não é lógico isso? Absolutamente claro e factual, não é teórico. Eu não estou fazendo uma digressão absurda, eu estou falando do fato concreto. O que nos aprisiona é o nosso ego. E a nossa trajetória existencial, ela vai do egoísmo aprisionante até a verdade que nos libertará. E aí é que entra o novo entendimento que nós somos convidados a ter da reencarnação. Porque a gente vem para o Espiritismo com pensamento de outras religiões e a gente ouve o dogma da reencarnação e a gente acha que é punição. Por isso que algumas pessoas tiram sarro de alguns espíritas que falam que é espiritólico, porque é católico com algumas linguagens de espírita. Como é que isso funciona? Tá vendo? A gente vem aqui, a pessoa que errou na outra vida vai ser punida nessa. Está pagando os débitos de outra vida. Vocês nunca ouviram falar no Espiritismo? Está pagando os débitos?
Isso não tem nada mais católico que isso, gente. Isso é um Deus condutor de cavalos, que quando o cavalo sai do jeitinho, ele vai lá e pá, dá uma bela chicotada para o cavalo voltar e ele está no controle de novo. Será que é esse o Deus que Jesus ensinou para a gente? Talvez não. Talvez não. E a reencarnação talvez seja muito diferente do que um Deus punidor. Nós provavelmente vemos Deus assim porque os nossos olhos estão viciados nisso, na punição, na investigação, no julgamento e na culpa. Isso tudo é uma matriz, é uma ferramenta que exigiria um debate muito maior. Nós olhamos a vida, gostamos de fazer o sistema judiciário. Qual é o sistema judiciário? A polícia investiga, o promotor acusa, o juiz julga e o carcereiro prende. É esse a nossa pegada. Nós olhamos tudo com a matriz da culpa e da punição. E isso é uma tragédia. Isso é muito ruim pra gente. Porque a punição melhora alguém? A punição por si só melhora alguém? Ah, você vai falar, teve uma pessoa que se recuperou numa penitenciária, mas foi por ele. O sistema em si não melhora. É claro que não. E as punições nunca melhoraram ninguém. Então, para que vem a reencarnação? E aí a gente faz o link com tudo isso que a gente falou até agora. Um homem muito fanático, que acha que toda a verdade está no ponto de vista masculino, que esses seres que são de outro sexo não sabem nada, porque nós homens é que somos muito superiores. Esse lado aqui só tem homem, então eu vou me dirigir a eles, tá? Vocês não vou falar muito com vocês. Tem gente que infelizmente pensa assim, pensa com raça, pensa com classe social, pensa com religião, pensa com nacionalidade. É o etnocentrismo. E você vai fechando o teu universo. Quando uma pessoa passa uma encarnação oprimindo mulheres porque acha que por ser homem é muito melhor, ou por ser rico, ou por ser branco, ou por ser brasileiro contra os paraguaios, que é um dos nossos grandes karmas coletivos, a Guerra do Paraguai, só por ter fronteiras diferentes nós podemos e devemos matar, porque os franceses são inferiores aos germânicos na grande rivalidade da Europa, uma das grandes. Tudo isso, a pequena e violenta, está na matriz de todas as violências, de sexo, de raça, de religião, todos esses grandes motivos que fizeram o ser humano se matar, se perseguir, se amesquinhar durante a história toda. O que faz a vida? A vida convida ao perdão. Você foi oprimido? Ou você oprimiu alguém? Você é convidado a sair da tua autossuficiência pelo perdão. E é por isso que as pessoas, logo depois de errar, no dia seguinte já pedem perdão ou concedem o perdão a quem errou para ela. Não é assim que a gente conhece? Não é assim que a gente faz? Não. Não é assim que a gente faz. Se fosse, não precisava de reencarnação. Mas, como a gente não sabe refazer, a gente não sabe recomeçar, a gente não sabe perdoar, o que a vida precisa fazer com a gente? A mesma coisa que um técnico faz com o computador, quando o computador está cheio de dados, cheio de arquivos e cheio de programas. Que você dá um comando e ele fica lento, pensando, aquilo não sai do lugar. Não é assim que o computador faz? O que um técnico precisa fazer? Liberar espaço. Liberar espaço, formatar, zera, ou pelo menos tira. Essa é muito radical, às vezes só tira alguns arquivos. Isso tem alguma semelhança com a infância? Não é isso que Papai do Céu faz com a gente na infância? Ele não formata a nossa memória? E formatando a nossa memória, o nosso computador fica o quê? Rápido. Não há outro ser humano na Terra tão rápido quanto a criança.
Em nenhuma época, nenhum ser humano aprende tanto, se disponibiliza tanto a amar mais, a conhecer mais do que na época da criança. Já se estimou que no primeiro ano de vida se aprende mais do que todos os 99 se uma pessoa viver 100 anos. É claro que a infância faz isso. E por que precisa fazer isso? Porque a gente vai carregando tanto a nossa memória, vai carregando tanto a nossa mente de lixo, mágoas, culpas, medos, preconceitos, sistemas. O livro dos Espíritos, Kardec acusa muito os sistemáticos, fala que os sistemáticos não vão conseguir aprender nada, e você vai pensando a respeito. O que é o sistemático? Sistemático é aquela pessoa que acha que achou o óculos para enxergar tudo. Vocês conhecem gente assim? Tem gente que acha que sabe tudo. René Descartes, por exemplo, acha que tem encontrado um método para saber tudo. Ele fez ensaios sobre ótica, sobre os assuntos mais variados, porque ele achou que tinha encontrado um método cartesiano que influenciou até hoje muito a ciência. Sistemáticos. Os sistemáticos não conseguem se abrir ao novo, ao aprendizado. Então, se nós somos tão duros, tão rígidos, tão teimosos, a vida precisa parar e fazer uma intervenção naquele computador e fazer a formatação, a liberação de memória que é feita na infância. É por isso que ocorre a reencarnação. E não ocorre só por causa da infância, ocorre também porque muda-se a posição existencial do ser durante a reencarnação. Aquele homem que se achava naturalmente muito melhor do que essas réis mulheres, depois de ser dado chance em algumas vidas para ele se abrir à realidade, ao universo feminino, que nos enriquece muito, assim como se abrir para o universo masculino as enriquece muito, mas o arrogante não quer, despreza essas possibilidades. Se ele despreza, muitas vezes a vida faz ele nascer um judeu nascer palestino, um santista nascer corintiano. O que você acha disso? Um branco que humilhou muitos negros ao longo da vida nascer negão. O que você acha? Um brasileiro nascer argentino. Já imaginou? É isso que quebra, é isso que sacode, é isso que transforma a nossa arrogância, o nosso pedantismo. De repente você nasce, não só nasce esquecendo boa parte, e esquecer não é zerar, não é anular, porque é muito mais complexo que o computador. O computador humano, ele tem subconsciente, ele tem inconsciente. Então quando você tira a memória do computador humano, não é que você perdeu aquela memória anterior, você apenas jogou para as nuvens, que seria hoje, né? Jogou para as nuvens, mas quando você precisa, você pode acessar sem comprometer a memória. É parecido um pouco com a lógica atual dos computadores. Então, a reencarnação passa a ser descoberta, passa a ser redescoberta para a gente em função da conquista da verdade. A reencarnação é um instrumento por excelência para os teimosos, para os orgulhosos. Vocês conhecem alguém com essas características? Pessoas orgulhosas, teimosas, cabeça dura. Se você não conhecer ninguém, eu vou falar para você que você tem isso num quadro na sua casa. E o espelho serve para quê? Para refletir. Se a gente usar o espelho para refletir, a gente vai perceber que nós precisamos pensar sobre as grandes questões filosóficas: quem sou eu, qual o sentido da vida, e ali você vai perceber que essa destinação à verdade que nós todos temos, ela realmente vai nos libertar, desde que a gente se dedique para essa questão, que não é uma questão dos livros, das academias, não é uma questão Visconde de Sabugosa, é uma questão Emília. Para quem não conhece, então vamos lá. Na obra de Monteiro Lobato, você tinha um ser que dormiu nos livros, que sabia tudo de livros, que era o Visconde de Sabugosa. Era um sabugo que estava lá numa biblioteca.
Mas a boneca Emília sabia tudo da vida. E são dois tipos, dois protótipos do conhecimento humano. Um, o conhecimento livresco, e outro conhecimento da vida. Um dedutivo, outro indutivo. E isso é muito rico. Nós temos uma necessidade de nos questionar, de pensar quem somos nós. Quando você pergunta quem é você, você vai achar, na sua ignorância, que você é branco, que você é careca, que você é homem, no meu caso, que você é assistente social, no meu caso. E isso, o Espiritismo vem falar o que pra gente? Mentira! Você não é nada disso. Você não é homem, você não é mulher, você não é branco, você não é negro. Você apenas está. Nessa encarnação você está com tudo isso, mas você já pode ter sido de tudo, e nas próximas encarnações você pode ser completamente diferente. Não é isso? Quem é você então? Qual é o seu destino? Nosso destino é percorrer os diversos pontos de vista, as diferentes classes sociais, as diferentes culturas, os diferentes olhares, para poder conhecer o quê? A verdade, que nos libertará. Então nós precisamos de muitas vidas, porque do jeito que tem cultura, hoje tem muitos sexos também, né? Antigamente só tinha 2, hoje em dia tem um monte. Quantas culturas, quantos olhares, quantas classes sociais, quantas posições, quantas profissões eu precisarei viver para conhecer a tal verdade? Vou precisar de muitas vidas, vai. Exceto se você usar o plano facilitado. Qual é o plano facilitado que os Espíritos revelaram para Kardec? O plano facilitado chama-se caridade. Ou, no dizer de Jesus, fazer ao outro aquilo que você gostaria que o outro lhe fizesse, que é a compaixão no território religioso, e que no campo psicológico é a alteridade, é a empatia. O que é a empatia? É você sair do seu ego, da sua posição egolátrica, e se colocar no lugar do outro. Você já fez alguma vez o exercício de tentar se colocar no lugar do outro na sua vida? Se você não fez nenhuma, você é um ser psicopata. Tecnicamente psicopata. O psicopata é aquele que é incapaz de se colocar no lugar do outro. Ele é absolutamente fechado no seu ponto de vista. Você, quando foi dar um presente para alguém, se você não é oportunista e falou assim, achei uma liquidação, 3 skates por R$90, e vai dar skate para ela, né? Você ainda vai escapar, mas o resto aqui, ninguém vai querer um skate. Se você não é um oportunista, você vai precisar sair do seu lugar e falar assim, o que fulano mais gostaria de receber agora? Você quer ajudar alguém? Você tem um parente alcoólatra? Você precisa perguntar para você mesmo, o que eu gostaria que fizessem comigo se eu fosse um alcoólatra? Se você não fizer esse exercício, com o teu filho, e você não buscar conhecer o universo subjetivo dele, você vai querer impor o seu time de futebol, impor a sua profissão, impor a sua condição racial. Olha, você só pode casar com gente da nossa etnia. Se eu sou judeu, só judeu. Se eu sou japonês, só japonês. Quantas histórias essas nós não conhecemos? E isso, prisão, isso é apequenar a vida, ampliar. O que é ampliar? Ampliar pela caridade é se colocar no lugar do outro. O essencial da ajuda, que alguns centros espíritas não conseguem perceber, tem gente que massifica, tem centro espírita que massifica a ajuda. O que é ajuda? Dar cestas básicas. Nós damos cestas básicas para 120 famílias no nosso centro. No Natal nós damos brinquedos para não sei quantas crianças. Alguém perguntou para aquela criança se ela gostava daquele tipo de brinquedo? Alguém perguntou para aquele pobre se o que ele mais precisa é a cesta básica? Não. Nós gostamos de dar, mas de ouvir a gente não gosta. Se colocar no lugar do outro é condição para a caridade. Senão é só unilateralidade. É só a gente resolver o nosso problema e não o problema do outro. Essas questões são muito importantes.
como a gente vê. É a caridade, é a capacidade de se colocar no lugar do outro que vai fazer você se enriquecer. Então seu sobrinho teve um envolvimento grave com drogas. Se você é uma pessoa arrogante, voltamos ao orgulho e arrogância, você vai falar para o seu irmão assim: ah, cada um no seu quadrado, não soube criar o seu filho, tá vendo? Agora dane-se, para não falar o palavrão, agora dane-se. Aí passa um tempo, o seu filho começa a dar alguns sintomas. Você vai saber lidar com o problema de droga do seu filho? Não. Sabe por quê? Porque a vida lhe deu uma possibilidade de aprender pelo amor e você negou. Aí a vida sobrou o que para ela? Pela dor. E aí quando vem para mim, eu não tenho anticorpos. Vocês já sabem o que é a vacina, naturalmente, não é? A vacina é o quê? Doença. A vacina é um pouco de doença que os médicos colocam no nosso corpo. Colocam em pequena quantidade em corpos sadios, para que aquele corpo gere anticorpos, glóbulos brancos, que depois vão ter como se defender quando a grande doença vier. Não é assim? É assim que a gente é estimulado a aprender pela caridade, pela solidariedade, se colocando no lugar do outro, aprendendo com a doença, com a crise do outro, para assim, mais fortalecidos, quando vier para a gente já está vacinado, a gente já está capaz, e a gente se capacita na solidariedade, na fraternidade e na caridade. Mas a caridade autêntica, a fraternidade real, não unilateral, aquela que é capaz de ouvir. Esse é a grande ferramenta de Deus, de Jesus e de Kardec, que propôs como lema do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Não é porque nós temos que dar para fazer o bem para o outro. É porque a caridade é o plano facilitado, é o grande atalho filosófico, vivencial do ser. Porque você se colocando no lugar de várias outras pessoas, se você realmente se colocar no lugar de 5 pessoas numa vida, 5, fiz 4, 5, você vai ter vivido a sua vida e mais 5. Você viveu 6 vidas em uma, não é um plano facilitado? Agora imagine a irmã Dulce, Madre Teresa, Chico Xavier, no lugar de quantas pessoas eles se colocaram? Nossa Senhora, eles viveram várias vidas em uma. E a gente fala assim: ai, como eles são abnegados, como eles são bonzinhos, ajudaram os outros. Ajudaram sim os outros, mas ajudaram especialmente a si mesmos. Isso não é blá blá blá, não é falsa humildade. O grande atalho existencial do ser para sair da ignorância para a verdade, para sair do orgulho para o amor, é a caridade, a fraternidade. E isso é uma descoberta que a gente precisa fazer em cima da grande temática cristã, que é a temática da verdade. E que nós vamos alcançar, sim, ao longo das muitas vidas, mas podemos também atalhar esse processo todo aprendendo o grande milagre da vida, que é o milagre da empatia, da compaixão, da fraternidade, da caridade, que é o milagre do amor, que cobre a multidão dos pecados, que cura, que limpa os preconceitos, que tira as nossas ignorâncias, os nossos karmas, se você preferir, os nossos pesos acumulados ao longo de várias vidas. É por isso que é bonito chamar religião, filosofia e ciência num mesmo raciocínio, porque todas elas ambicionam a verdade, e a verdade realmente que nos libertará. Obrigado, gente. Opa, obrigado.